Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado, Sr. Presidente da ARS. Deixe-me dizer-lhe que eu penso que o senhor acabou de protagonizar um momento que é um momento paradigmático de assunção de responsabilidade. É o primeiro político que em 4 anos que eu ouço dizer que, de facto, nos últimos 4 anos houve cortes na área da saúde e que esses cortes tiveram impacto. O meu reconhecimento pela sua seriedade e pela sua honestidade política. Deixe-me dizer-lhe também, Sr. Presidente, que, de facto, tal afirmação vem ao encontro do discurso que o Partido Socialista, de uma forma responsável, fez durante 4 anos. O Partido Socialista, face a um cenário de constrangimento económico e a um processo de ajustamento, nunca disse que a área da saúde devia ficar de fora do plano de ajustamento. O Partido Socialista nunca o disse de uma forma responsável. O Partido Socialista disse sempre que os cortes no SNS foram aplicados sem critérios. E o problema foi um problema de critérios. Porque se viram profissionais de saúde desvalorizados, desmotivados e provavelmente o grande esforço que este próximo governo vai ter que fazer na reconstrução deste capital humano, obviamente em conjunto com a eficiência do próprio sistema, mas de facto os cortes feitos na área da saúde tiveram uma importância fundamental na desmotivação dos profissionais humanos. E deixe-me dizer-lhe também, Sr. Presidente, que eu penso que desde 1979, desde a altura da criação do Serviço Nacional de Saúde, os diferentes governos que trespassaram todo este tempo tiveram uma coisa que permitiram ao Serviço Nacional de Saúde ser o principal elemento de coesão social neste país, que foi um fio condutor. Ou seja, era das áreas políticas onde normalmente, quando um governo sucedia ao outro, enfim, faziam-se algumas adaptações circunstanciais, mas o fio condutor mantinha-se. E de facto isso permitiu ao Serviço Nacional de Saúde manter este fio condutor de coesão e de facto hoje temos o Serviço Nacional de Saúde que temos. É óbvio que nos últimos 4 anos acabou de reconhecer que de facto houve uma suspensão deste fio condutor. Deixe-me também dizer-lhe, para recentrarmos um pouco a nossa discussão, porque senão perdemos um pouco numa discussão política e a questão da avaliação é relativa a um caso concreto, que a questão dos cortes orçamentais, eu há pouco pus esta questão também à doutora Teresa Sostelo, e, enfim, as perguntas serão muitas vezes transversais, as respostas é que podem ser diferentes, mas os cortes orçamentais, como há pouco disse, colocam aos gestores a possibilidade, quando confrontados com as respectivas restrições, poderem pôr o seu lugar à disponibilidade ou demitirem-se. Portanto, os gestores são avaliadores do risco, obviamente, tal e qual como na sua capacidade de organizar e na capacidade de organização, também são eles que vão acompanhando sistematicamente a atividade e tendo orientações para as organizações. E, portanto, para recentrar esta questão, eu queria lhe perguntar, Sr. esta questão em concreto foi uma questão de cortes orçamentais ou foi uma questão de organização do sistema em rede? Queria que me respondesse a isto objetivamente para não ficar qualquer dúvida e para fazer, de facto, uma resposta com um discurso clarificador, como acabou de fazer há pouco. Também lhe queria dizer que, numa determinada altura, o Sr. referiu numa revista semanal, que há pouco referiu, que num primeiro momento que os cortes na saúde tinham sido excessivos, para depois, numa entrevista, nessa entrevista, vi também a dizer que se limitou a minimizar os danos com os cortes efetuados. Enfim. Sr. é de facto muito difícil e reconhecerá que com os cortes que foram efetuados, a prestação não podia ser boa. Quer dizer, não há milagres. Não há milagres. A prestação foi má porque os cortes foram grandes. E, portanto, reconhecer-me-á também esta razão nesta matéria. Para terminar, uma vez mais, a questão da confiança para fora para o sistema. É muito importante a confiança para fora para o sistema e para os doentes. Nós precisamos de dizer aos nossos utentes do Serviço Nacional de Saúde que podem continuar a recorrer ao São José com patologias deste tipo e que serão tratados com as melhores condições possíveis. E, portanto, eu quero ouvi-lo dizer, se me permite, penso que me vai dizer, que neste momento temos condições para assegurar tal situação. Muito obrigado, Sr. Presidente.